Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, dando continuidade aqui ao nosso desenvolvimento. Nós já estamos chegando aí praticamente no finalzinho, né, do nosso projeto. Acho que a gente vai ter aí mais esse e talvez um ou dois vídeos para finalizar tudo. E essa etapa agora do nosso projeto, a gente vai tentar resolver essa questão aqui da exibição dos resultados da partida, né? Que no momento a gente já está apresentando todas as informações que vêm lá do nosso banco de dados, na nossa janelinha do ranking, porém ele não está tendo nenhum critério aqui de exibição, para poder, por exemplo, considerar o jogador que fez a maior pontuação e colocá-lo em primeiro lugar na exibição. E aí agora é o que nós vamos corrigir aqui. Como eu acho que a gente não vai mais mexer aqui com HTML, pelo menos por agora, eu vou aumentar um pouco mais aqui a minha janela para poder dar um pouco mais de destaque ao JavaScript. E antes de entrar propriamente no desenvolvimento da função, né, da nossa função, eu, eu pensei, né, se valia a pena já ir direto para o desenvolvimento e lá eu tento explicar, ou se eu faria alguns exemplos antes para poder facilitar a compreensão. E eu optei, eu vou fazer aqui alguns exemplos para poder explicar para vocês como que funciona os métodos que nós vamos usar, porque ele é um pouquinho complicado. Até para quem já tem um pouco mais de experiência, ele é um pouquinho complicado, então para quem está começando vai ser aí um tiro no escuro. Então, eu não sou, tá, especialista, não sou professor, eu vou tentar explicar da melhor maneira que eu puder e eu espero muito que ajude aí a contribuir ao seu entendimento. Mas vamos lá. Basicamente, o que a gente precisa adicionar aqui, ó, dentro da nossa função tabela ranking, é uma função nativa que tem no JavaScript chamada sort, né? Ela é responsável por executar digamos assim, uma reorganização do array a qual você está tentando fazer ali uma organização. Por exemplo, né? Vamos criar aqui, ó. Vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de números e vou adicionar esse números um array, né? Tendo dentro dele uma lista contendo números. Por exemplo, eu vou colocar aqui 9, 5, 7, 2, 3 e 1. Né? Então tá tudo embaralhado aqui. Ó. Vamos colocar um número alto aqui no final também. Então tá tudo embaralhado. Se eu quiser organizar, primeiro deixa eu mostrar isso aqui, né? Por enquanto o meu console está mostrando aqui o que está vendo lá do nosso banco de dados, eu vou comentar isso aqui, só para poder limpar aqui a nossa janela, para não ficar aparecendo nada. E agora eu quero mostrar esses números aqui lá no meu console. Então eu vou dar aqui ó, um console.log e vou exibir lá os números. Então ao fazer isso aqui, os números vão ser apresentados aqui para mim na ordem que eles foram colocados dentro lá da minha lista, que é basicamente o que está acontecendo com o nosso arquivo que está vindo do banco de dados. Ele está sendo exibido aqui na minha janela exatamente como ele está dentro da lista que está vindo do banco de dados. Essa mesma lista aqui, ó, ou seja, né, isso aqui é um array. Esse array aqui, que contém números dentro, todas essas informações daqui para cima também é um array. Eu preciso que você compreenda isso, se é que já não ficou compreendido, né? Então, tudo que eu vou falar aqui é única e exclusivamente porque nós estamos falando de um array, ou seja, uma lista que contém informações lá dentro, ok? Então, do mesmo jeito como aqui está sendo exibido da forma original como ele foi adicionado à lista, daqui para cima também ele está sendo exibido da mesma forma como ele está vindo lá da lista. Mais uma vez eu vou comentar aqui o teste para a gente deixar só os números. Então existe uma função no JavaScript, eu vou deixar ela até nos comentários aí do vídeo, que é essa função aqui, ó, .sort. Essa função ela te permite reorganizar esse array
verificando qual é o número do menor para o maior. E aí também ele tem a opção de fazer o contrário. Mais para frente a gente vai chegar nessa parte. Mas vamos por etapa. Então, quando você chama essa função aqui, ela organiza a sua lista do menor para o maior. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, eu vou duplicar essa informação só para que aqui a gente possa apresentar a forma original, como está vindo da lista, e a segunda exibição aqui, como ficaria depois que a gente usa o método sort. Né? Por enquanto aqui ele está apresentando os dois exatamente iguais. Mas se eu vier aqui números, ponto, sort e chamar aqui o método, lá dentro do meu console agora, você vai ver aqui que ele reorganizou tudo. Ó. Então ele colocou agora 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 9, né? Então assim, pô, pronto, está resolvido o problema. Só que não é bem assim. Esse método sort, apesar dele funcionar, mas ele funciona mais ou menos. Por que eu digo mais ou menos? Porque ele só organiza levando em consideração uma única casa decimal. Então, por exemplo, eu vou criar aqui ó, números 2. Estou criando uma segunda variável aqui, aí dei o número 2 para ela, né? Só para diferenciar uma da outra. E agora aqui eu vou colocar outras casas decimais aqui, né, nessa nossa lista de números. Então, por exemplo, 53, 71, 12, aqui eu vou deixar 3 mesmo, aqui também eu vou deixar 1 e aqui eu vou colocar 18. Então agora a gente não só tem uma casa decimal, mas nós temos números que também contêm duas casas decimais. Então, primeiro eu vou exibir aqui o números 2 sem sem usar o método sort, só para a gente ver aqui. Ó. Então, a exibição dela, deixa eu só atualizar aqui. Espera aí, o que foi que deu erro? Síntese prefixo 0, literal. Ué, não sei onde foi que eu errei aqui. Número 2, será que é porque não pode ter o 09 aqui? Deixa eu botar 92. Pronto, beleza. Não sei porque ele não aceitou o 09 aqui, mas tudo bem, não muda em nada. Então a exibição original, do jeito que está vindo lá da nossa lista, seria 92, 53, 71, 12, 3, 1 e 18. Beleza. Mais uma vez vou duplicar aqui, né, a exibição aqui, porém agora também usando o método sort, né? Só que no números 2, tá? Então esse aqui vai exibir exatamente como está vindo da lista e o de baixo tem que exibir reorganizando porque a gente está utilizando o método sort. E aqui você vai ver que de fato ele reorganizou, mas ele não reorganizou da forma correta. Eu tive a infelicidade de ter colocado aqui números que talvez não ajudaram muito, mas ficou 3 aqui para poder exemplificar. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem 1, 12, 18 e olha o 3 onde é que está. Aí depois vem 53, 71 e 92. Por que eu falei que não ajudou muito? Né? Porque até parece que ele organizou, mas na verdade ele não organizou, porque o 3 deveria ter ficado aqui. Mas por que ele colocou o 12 e o 18 na frente do 3? Porque ele está considerando aqui que é 1, 1, 1, 3. Aí aqui ele está considerando só a primeira casa, 5. Aqui ele está considerando só a segunda casa, 7. Ou só a primeira casa, perdão. E aqui também ele está considerando só a primeira casa, que seria 9. Então, assim, não sei se deu para você entender, porque como eu falei, os números aqui talvez não ajudaram muito, mas ele não está levando em consideração que isso aqui é um 12 ou que isso aqui é um 18. Ele está levando em consideração que a primeira casa é o 1. Ele está levando em consideração no 18 que também a primeira casa é o 1. E por isso ele está colocando isso na frente do número 3. Então, não sei se deu aí para vocês entenderem, né? Espero que sim. Ele funciona bem quando ele é com apenas uma casa, né? Quando você tem números de 1 a 9. Já quando você tem aí dezenas, né, de 10 para cima,
aí ele só leva em consideração o primeiro número, a primeira unidade. E aí, ou seja, né, ele não funciona bem. Então, por isso que o método sorte, ele resolve o nosso problema? Resolve, mas usado apenas dessa forma aqui, ele é falho. Então, dessa forma aqui, sem você passar nenhum parâmetro aqui dentro dele, ele só consegue resolver se forem aí números simples, né? Por exemplo, de 1 a 9. Até essa própria biblioteca aqui, se você ler, você vai ver que ele fala a respeito disso aqui. E aí, no caso, quando é textos, né? Quando você quer fazer aí uma organização, uma filtragem por texto, você também teria o mesmo problema do numeral. Ele vai levar sempre em consideração a primeira casa dos caracteres. Então, o que contiver a letra A, ele vai aceitar, beleza, A em primeiro lugar. Mas aí depois, se você tiver um A e um B, e ele tivesse que ficar, né, em uma ordem, aí ele já não leva em consideração o B, entendeu? Então, até aqui, ó, ele vai te mostrando aqui. Depois vocês deem uma lida aí na biblioteca, que aí vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. Agora vamos lá, né? Não adianta a gente ver uma coisa que não funciona. A gente precisa ver o que funciona. E aí o que funciona, ele te dá aqui uma possibilidade de você passar um parâmetro dentro do sort. Esse parâmetro, né? Você passa dois valores lá como parâmetro. E aí esse parâmetro, dentro dele, dentro dessa função, você cria uma função anônima com dois parâmetros nela. E dentro dessa função você cria uma condição que vai pegar esses dois valores e vai começar a fazer comparação. Se um é maior ou se um é maior que o outro, se um é menor que o outro ou se ambos são iguais. E aí quando você faz isso, ele acaba resolvendo o problema. Eu vou tentar montar aqui para poder explicar para vocês de forma, né, mais didática. Então, beleza. Aqui você viu, ó, que está incorreto, né? Essa sequência aqui. Ela botou o 12 e o 18 na frente do 3, porque ele está considerando somente a primeira casa aqui. Como na primeira casa tem o número 1, então ele entendeu que isso aqui vem antes do 3. Então, como que a gente resolveria esse problema? Então aqui dentro, lembre-se que isso aqui é um método, ok? Então se ele é um método, você pode passar uma função aqui dentro dele, ou você poderia passar valores, né, específicos, mas no nosso caso aqui a gente precisa passar uma função. Então aqui dentro você vai e cria uma função anônima, do mesmo jeito como a gente já fez aí em vários outros lugares. Aqui você passa dois parâmetros, que você pode colocar o que você quiser, por exemplo, A e B, né? Você poderia botar qualquer texto. É só porque ele vai pegar esses dois parâmetros aqui e vai começar a percorrer essa lista, verificando, esse aqui é maior do que esse aqui é maior do que esse aqui é maior do que esse, e aí ele vai trazendo resultados, certo? Vamos por parte. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer agora aqui dentro é criar uma condição. E aí a condição você poderia fazer assim, por exemplo, if A é maior do que B, e aí se A for maior do que B, a gente coloca aqui, por exemplo, retorne, que aí você tem que dar um retorno, tá? Aqui a gente não quer apresentar nada, a gente quer ter um retorno. E aí esse retorno, ele é falso ou verdadeiro. Aí, quando isso for verdadeiro, ou seja, se A for maior do que B, se isso for verdadeiro, então retorne para mim o número 1, né? Ou seja, o número positivo. Deixa eu apagar isso aqui. Else if, né? Eu dou continuidade aqui à condição. Se A for menor do que B, aí retorne agora para mim o menos 1. E aí finalizo agora dizendo else, ou seja, né, se nem for isso aqui, porque aqui você só tem três possibilidades, ou A é maior do que B, ou A é menor do que B, ou então ambos são iguais, concorda? Então seria redundante eu botar aqui se A for igual a B. Então se você tem aqui apenas três condições, você faz a primeira condição, a segunda condição e a última é se não, né, aí você não precisa especificar nada. Se não, retorne zero. Aí faltou só botar aqui o retorne zero. Ok? Então, ó,
Se o primeiro número, né, entenda A aqui como o primeiro número, se o primeiro número for maior do que o segundo número, retorne 1. Se o primeiro número for menor que o segundo número, retorne menos 1. E se não for nenhuma dessas duas opções, quer dizer que os dois números são iguais, então retorne 0. Beleza? Ao fazer isso aqui, ó, você viu que eu não precisei mais falar nada aqui da lista, porque a lista já está aqui dentro. Ó. Números 2, ponto sorte. Aí eu só joguei uma função anônima aqui, passei 2 parâmetros, e aí ele vai percorrer cada valor que tem dentro dessa lista aqui e vai botar um deles dentro de cada casa aqui dos parâmetros. E a minha condição aqui vai começar a verificar se um é maior do que o outro. E à medida que ela vai retornando, é como se ela fizesse isso aqui manualmente. Ó. Ela pegasse aquela lista ali e verificasse, poxa, o menor número ali de todas elas é o número 1. Depois o menor número delas é o número 3. Depois o menor número delas é o número 12. E aí vai. Depois é o 18. Depois é o 53. Depois é o 71. E por fim é o 92. Entendeu? É como se essa condição aqui, ela vai fazer essa verificação e vai reorganizar essa lista aqui, ó. Então vamos olhar lá, para ver se deu certo. Olha aqui agora, ó. 1, 3, 12, 18, 53, 71 e 92. Entendeu? Então, assim, você continua usando o método sort, porém, você precisa criar uma função anônima dentro dele, utilizando aí dois parâmetros, né? Duas passagens de parâmetro. Aí isso aqui é a própria... Se você falar assim, pô, mas como que essa função sabe que ele tem que fazer isso? Aí, cara, é quem criou essa biblioteca, porque lembre que esse método aqui, ele é uma biblioteca que foi criada. A pessoa lá criou um código e disse, ó, você vai pegar o primeiro número que vier da lista, vai fazer isso, vai pegar o segundo, vai fazer aquilo. Ou seja, ela já te dá esse resultado de reorganização. A única coisa que você faz aqui com essa sua função é só dizer para ela, eu quero saber se esse for maior, aconteça isso. Se esse for menor, retorne isso. Se os dois forem iguais, retorne isso. E aí ele reorganiza isso. Inclusive, vamos até testar aqui, ó. Ou seja, 3 aqui, ó, botei dois número 3. Vamos ver o que ele resulta lá, ó. Ele vai pegar, aí aqui eu acredito que não tenha, né? É questão de ordem, é o que ele encontrar primeiro. E aí ele vai trazer 1, 3, 3, 12, 18, 53, 92. Beleza? Então, usando aqui uma lista de teste, né? É dessa forma aqui que a gente faz. Só que aqui agora gera uma outra dúvida, que talvez eu não sei se você teve, mas aqui nós estamos trabalhando com números, né? Que a gente consegue ver. E no caso lá do banco de dados, né? Pô, como é que você vai fazer para identificar? Vamos exibir aqui de novo lá o nosso banco. Como é que você vai identificar aqui o que é maior ou o que é menor, sendo que essa lista aqui você tem várias informações lá dentro, né? É diferente dos números, que você só tem os números. E aí é fácil você saber, pô, 92 é maior do que 53. Agora aqui você tem vários números. Você tem moeda jogador que tem 0, você tem estrela jogador que tem 0, você tem o tempo do jogador que tem 4 e a pontuação do jogador que é 4. Ou nesse aqui de baixo, que é mais complicado ainda, o Carlos aqui, você tem a moeda que é 11, a estrela que é 0, o tempo do jogador que é 25 e a pontuação do jogador que é 47. Então, o que ele vai levar em consideração aqui para dizer que Carlos é maior do que Felipe ou vice-versa? Também parece complicado, mas não é. Lembre-se que aqui nós estamos tratando um objeto. E se você está tratando um objeto, você pode chamar o objeto, colocar ponto, e aí você lá dentro passa o que você quer verificar. Da mesma forma como nós fizemos aqui, ó. Quando a gente pegou os dados isolados, né? A gente pegou o objeto, lembra que esse item aqui é o objeto que está vindo lá dentro da lista. E aí, usando o ponto, eu disse, eu quero pegar as informações que correspondem ao nome do jogador. Usando o ponto, eu quero pegar as informações que correspondem à estrela do jogador. E usando o ponto, eu posso pegar as informações que correspondem da pontuação do jogador. Então, como eu sei que o critério que eu preciso usar é quem fez a maior pontuação,
Eu só preciso me preocupar com essa informação aqui, ó. Então, se lá é um objeto, eu desconsidero todas as outras informações e eu vou vir especificamente para fazer a comparação se a pontuação jogador do Felipe é maior do que a pontuação jogador da Carol. Simples assim. Claro que não é tão simples para quem está começando, mas é simples assim. Então, vou partir do princípio que essa minha explicação aqui deu para você entender como é que funciona o método SORT, tá? No caso, usando ele apenas com uma única casa decimal e que quando há necessidade de mais de uma casa decimal, o método SORT por si só não é suficiente. Aí você tem que chamar uma função dentro dele para fazer a comparação se o primeiro número é maior do que o segundo e sucessivamente. Então, assim, eu só preciso que você tenha entendido isso. Aí agora nós vamos entrar no desenvolvimento lá da nossa função. Então eu vou comentar essa parte aqui, a gente não vai precisar dela por enquanto. Vou ainda deixar o teste só para a gente poder ver aqui as nossas exibições, né? Porque por enquanto ele continua exibindo aqui tudo de forma embaralhada. Inclusive, vamos até trabalhar com o teste aqui por enquanto, antes da gente passar lá para a nossa tabela de ranking de fato, né? Que é quem vai exibir lá essas informações. Então vamos aqui para o Trello. E aqui eu já dei eu já acrescentei mais algumas informações aqui que a gente vai precisar fazer na nossa função tabela ranking. Mas antes de voltar para ela, a gente precisa criar a função colocação. Vou arrastar isso para cá. Por que a gente vai criar uma função colocação? Deixa eu só voltar aqui de novo, apesar de eu ter comentado aqui. Mas a gente vai criar uma função isolada por causa dessa confusão aqui, ó. Você tem toda essa função dentro do método sort. Ou seja, esse método sort ele tem que entrar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês. Deixa eu te mostrar na prática aqui, ó. Tá vendo, ó? Aliás, eu vou comentar mais uma vez isso aqui, só para não ficar bagunçado ali a nossa janela. Vou colocar o método sort para organizar a nossa lista real aqui, ó, que é o que está vindo lá do banco de dados. O que a gente quer resolver? Então, lembra que essa lista está vindo aqui, ó, dentro de classificação, certo? O que está sendo exibido aqui, ó, no teste, nada mais é do que a classificação. A gente tem um loop, né, que está ocorrendo dentro da variável classificação e ela vai exibindo a posição e o próprio item que vem lá do banco de dados, um após um, né, na ordem que eles estão, ou seja, na ordem que ele está aqui dentro dessa variável, que seria a mesma coisa do que isso aqui, ó. Essa função aqui, essa variável classificação, é a mesma coisa aqui que números, ela contém um array dentro dela. A diferença é que ao invés de estar um array escrito de forma explícita, ele é o que está vindo do banco de dados, ok? Então aqui, ó, essa exibição, ela nada mais é do que a exibição lá do array. Então, por exemplo, se eu quero mostrar ela de uma forma diferente, eu posso vir aqui dentro do banco de dados e adicionar o método sort aqui, ó. Né? Porque lembra, o banco de dados aqui ele é um array. Só é possível usar o método sort porque ele é um array, né? Como eu falei lá no início do vídeo, eu preciso que você compreenda que tudo que nós estamos falando aqui é porque é um array. Se não fosse um array, esse método não funciona, não poderia ser utilizado nele. Mas como ele é um array, eu posso adicionar o método sort direto nele, ao invés de colocar ele aqui, por exemplo, na classificação. Que eu também poderia chamar aqui a classificação e fazer assim, ó, ponto sort. Ok? Mas eu não preciso fazer isso. Como isso aqui é o próprio array, eu adiciono o método sort direto aqui nele. Só que se eu fizer isso, olha aqui, ó, não aconteceu nada, né? Então, assim, não está tendo diferença nenhuma na exibição. Por quê? Porque aqui dentro você tem várias informações. Não tem só uma casa decimal para ele verificar. São objetos, esses objetos têm vários dados e aí o método sort ele está perdido. Ele não sabe o que ele usa aqui como referência.
Então, ele está lá funcionando, mas ele não traz diferença nenhuma. Ok? Então, por que que eu vou criar um método separado? Porque senão, em tese, eu teria que pegar tudo isso aqui, ó, só um exemplo, né? E jogar aqui dentro. Então, assim, eu iria deixar essa chamada dessa minha variável aqui muito confusa. Olha só o tanto de informação que tem dentro dela. Então, assim, para uma futura manutenção, para uma pessoa que não está acompanhando o código comigo, ou até mesmo para eu daqui a alguns anos olhar esse código de novo, eu vou parar aqui e vou falar, pô, mas o que que isso aqui está fazendo? Né? Então, assim, vai me gerar aí muito tempo até eu entender o que está sendo feito ali. Então, como o que a gente passou aqui dentro foi uma função anônima, né? É só uma função que recebe dois parâmetros e ela faz lá, executa lá alguma coisa, ao invés de eu construí-la aqui dentro, é mais fácil eu fazer uma função isolada para isso. Então, eu vou chamar aqui, ó, const colocação, recebe uma função anônima que tem dois parâmetros, A e B, ou seja, a mesma coisinha que a gente fez aqui dentro, só que agora eu estou criando uma função somente para isso, beleza? E aqui dentro eu criaria a minha condição, ou seja, if se A for maior do que B, aí retorne 1. Else if, se não, se A for menor do que B, retorne -1. E, no caso, né, se não tiver mais outra opção, que aí se não for nenhum nem outro, retorne 0. Beleza? Então, essa aqui é a minha função de forma isolada, ao invés dela estar aqui dentro. Beleza. Então, em tese, né, aqui está resolvido. Eu posso só simplesmente agora chegar aqui dentro do sort e ao invés de eu colocar tudo isso aqui dentro, eu só chamo aqui dentro agora a minha função colocação. Beleza? Só que se eu voltar para cá, ó, ele deu até erro, né? Porque aí ele vai dizer, pô, se bem que aqui eu acho que, deixa eu ver se o erro aqui foi por ordem só de posição. Deixa eu atualizar. Aquela hora lá tinha dado erro porque a função ela tem que estar antes da chamada dela, tá? Então não foi nem erro por causa dela, não. É só porque ela estava aqui na linha de baixo e ela estava sendo chamada antes que ela existisse, ok? Então fica até a dica aí, né? Ordem de precedência. Você tem que ter uma função criada para que somente depois disso ela seja acionada de alguma forma. Mas beleza, vamos voltar aqui. Então aqui, ó, ele não organizou nada, continua tudo ainda do mesmo jeito. Por que isso? Porque ele está pegando aqui A mais B, mas ele está dizendo, tá, mas quem é A? Mas quem é B? Qual é a casa que você exatamente está verificando? E aí, para resolver isso, a gente passa aqui, como eu falei, como a gente vai mexer com um objeto, a gente pode instanciar a variável que a gente tem intenção de realmente verificar. E no meu caso aqui específico, é a pontuação do jogador. Como essa função aqui vai ser usada somente para esse propósito, aí eu posso fazer dessa forma, tá? Se ela fosse ser usada, por exemplo, para depois verificar se essa lista aqui, qual é o maior ou menor, aí ela já não serviria. Porque aqui dentro, além do parâmetro, nós também vamos indicar qual é a variável que a gente quer comparar. Então, por exemplo, a ponto pontuação jogador for maior do que B ponto pontuação jogador. E aí cá embaixo eu faço a mesma coisa. A ponto pontuação jogador for menor do que B ponto pontuação jogador. Aí agora, em tese, se eu voltar para cá, ele já mudou a ordem, tá vendo? Então ele botou aqui, quem é que tem o menor ponto?
quem tem o menor ponto é Pedro, que tem 4. Aí Maria tem a mesma pontuação que Pedro, ou seja, números iguais, ele colocou na ordem quem apareceu primeiro, né? Não tem aí um segundo tiratema. A gente poderia até criar, mas não tem. Em terceiro lugar vem o Gabriel, que tem 6. Depois o Felipe, que tem 18. E por fim, lá no final de tudo, o Carlos, que tem 47. Beleza? Então aqui, ó, se a gente for, eu até me antecipei, né, e nem li aqui a descrição da colocação. Mas beleza, tem aqui, ó, essa função recebe 2 parâmetros dentro dela é feita uma verificação de maior e menor valor em cima da coluna pontuação jogador. Esses valores virão da função tabela rank através do método sort, que vai fazer uma varredura da função vindo do banco de dados. Por fim, ela define qual o maior valor e monta uma lista em ordem decrescente utilizando o método reverse. Isso aqui a gente ainda vai mexer, ó. A gente ainda não fez isso aqui, mas beleza. Aí o checklist aqui era criar a função, ela recebe 2 parâmetros, A e B, blá blá blá, criar uma condição que vai verificar qual é o maior vindo dos parâmetros, sendo que o maior recebe 1, o menor recebe menos 1, e quando forem iguais recebe 0. Esses valores 1, menos 1 e 0 devem ser o retorno da função. Né? Foi literalmente o que a gente acabou de fazer aqui. Ó. Aqui tem uma outra coisa que a gente poderia fazer, que até assim melhoraria o código, né? Mas assim ele vai ser meio que complexo para quem está começando. Eu vou colocar aqui só por uma questão didática, mas ele é um pouquinho complexo. Você pode substituir tudo isso aqui, ó, por uma expressão que seria assim, ó, retorne, né? Retorne se a ponto pontuação jogador for maior do que B ponto pontuação jogador, aí então ele recebe 1. Se não a ponto pontuação jogador for menor do que B ponto pontuação jogador, ele recebe menos 1. Se não, recebe 0. Ok? Essa expressão aqui ela é permitida a partir do ECMA 6, né? Eu vou até deixar aí também nos comentários. Ela é expressões e operadores, né? Então, assim, você tem lá, por exemplo, a interrogação e esses 2 pontos aqui, ele é uma expressão que tipo, é a mesma coisa que esse if else aqui, ó. Ou seja, ele faz a primeira verificação e aí aqui essa interrogação diz o seguinte: se isso aqui, né, for verdadeiro, acontece isso. Se isso aqui for falso, né, ou seja, se isso aqui tudo for falso, aí os 2 pontos aqui quer dizer que vai acontecer isso aqui. E aí ele tem uma terceira condição, né? Se nem isso e nem isso for verdadeiro, aí o que acontece é isso aqui. Beleza? Então assim, você poderia usar essa forma ou essa forma. Quer ver? Tá lá, ó, reorganizado do mesmo jeito. Ó. Atualizar aqui. Ele continua funcionando. Ó. 4, 4, 6, 18, 20, 31, 32 e 47. Então fica aí a seu critério. Eu prefiro deixar dessa primeira forma aqui, apesar dela ser maior, é porque eu acredito que ela, para quem está começando, ela é um pouquinho mais fácil de entender. Porque aqui você tem uma condição e o que acontece. Aqui você tem uma segunda condição e o que acontece. E aqui você tem uma terceira condição e o que acontece. Já nessa daqui fica tudo misturado, né? Eu até pulei linha aqui, mas eu nem precisava. Eu poderia ter deixado isso aqui tudo em uma linha só. E a expressão funcionaria do mesmo jeito. Mas ela é um pouquinho mais complexa para quem está começando. Beleza? Então, pronto. A gente já criou aqui a nossa função colocação. Já está tudo pronto, já está até funcionando, né? A gente testou aqui. Só que eu não preciso que ela funcione aqui no console. Eu preciso que ela funcione lá na tabela. Então, em tese, ao invés de colocar esse ponto sorte colocação aqui no teste, eu tenho que colocar ele aqui, ó. Tabela ranking, classificação. Aí aqui eu coloco ponto sorte e passo a colocação
aqui dentro como parâmetro, ok? Então ele vai verificar o que está aqui no banco. Só um detalhe, tá? Isso aqui tudo está ocorrendo, né? Toda essa reorganização da tabela, ele vai estar ocorrendo antes de adicioná-la à nossa variável classificação. Quando essa classificação cair, for chamada aqui para ser executado tudo isso, essa organização aqui já está vindo pronta, tá? Ao invés dela vir bagunçada, né, misturada, ela já vem já toda certinha. Só que aqui a gente, para finalizar, tem um outro detalhe ainda, né? A gente está exibindo em uma ordem inversa, do menor para o maior. E a gente quer o contrário, né? A gente quer exibir quem tem a maior pontuação. E aí, para isso, a gente também, aqui no teste ainda, você pode colocar aqui na frente um método nativo do JavaScript também, chamado reverse, né? Ou seja, ele vai inverter a ordem atual que está. Se no momento está do menor para o maior, ele vai fazer o contrário. E o mesmo valeria se fosse ao contrário. Se ele estivesse organizando do maior para o menor e você usar o reverse, ele iria inverter ao contrário, do menor para o maior. Então aqui, se a gente for agora aqui, ó, ele já está exibindo agora de cima para baixo, né? Pegando na primeira colocação quem tem o maior ponto. E daí vai descendo a escadinha. E aí basta agora a gente vir cá também no nosso tabela ranking e adicionar esse reverse aqui, ó. Reverse. E aí também ele vai estar funcionando direitinho. Aí agora, para a gente fazer o tira-tema de verdade, né? Eu vou apagar tudo isso aqui do teste. Ó, vou apagar. Porque a gente quer que lá no teste mostre exatamente o que está vindo lá do banco. Então lá do banco tá tudo bagunçado. Ó. Primeiro vem o Pedro, Gabriel, Felipe, tal. Que na verdade não é bagunçado. Ele está em ordem aqui de execução, né? Ele mostra quem foi a última pessoa que jogou e coloca ela em primeiro lugar. Então eu vou iniciar uma partida aqui agora. Só que como esse teste aqui está sendo chamado no início da execução, ele não vai pegar a última pessoa que vai participar do jogo. Deixa eu ver aonde que eu posso colocar esse teste aqui para a gente só exibir ele quando tudo terminar. Vou retirar ele daqui e vou chamar ele aqui no final, quando a gente mostra a nossa tabela rank. Então aqui ele vai sumir, ó, não está mais apresentando nada. E vou iniciar uma partida aqui de verdade, né? Então, deixa eu botar um nome aqui, Gabriel. Não sei se eu já usei Gabriel lá. Deixa eu botar um nome diferente, peraí. Bia. Então, beleza. Vou iniciar aqui a partida, vou tentar desviar. Não vou fazer igual o vídeo anterior, né? Que eu já me choquei de cara sem querer. Nossa, mais uma vez. Fui tentar desviar, acabei batendo. Mas tudo bem, o objetivo é mostrar aqui o resultado. Então vou abrir aqui, vou chamar o ranking e aí ele vai lá me exibir. Ó. Se a gente olhar aqui no console log, o console log está mostrando o original que está lá no banco de dados. Lá no banco de dados, quem está em primeiro lugar é a Bia. Depois o Pedro, depois o Gabriel, o Felipe, por aí vai. Já aqui na minha exibição, quem está em primeiro lugar é o Carlos. E a pontuação dele é 47. O que mostra que é a maior pontuação da partida. Depois vem os outros em sequência. O Carlos, o Davi, o Darlan, deixa eu ver quem mais, Gabriel, Maria, Pedro e por último a Bia, que também tem 4 pontos. Entendeu? Então, por mais que lá no banco de dados é guardado de uma forma diferente, a exibição fica de uma outra forma, ou seja, dentro daquilo que a gente quer. Não importa o jeito como eu guardo no banco. O que importa é como eu vou apresentar esses dados para o meu usuário. Né? Até porque não faria sentido eu já guardar organizado, porque na próxima partida uma pessoa poderia ter a maior pontuação. Então não adiantaria eu deixar lá, por exemplo, o Carlos em primeiro lugar na hora de guardar. Eu preciso que o Carlos esteja em primeiro lugar, se de fato ele for o primeiro lugar,
é somente na hora da exibição. Beleza? Então, assim, em tese era para ter sido um vídeo bem curtinho, porque você viu aí que foi fácil o desenvolvimento. Mas ficou um vídeo um pouquinho mais longo, porque eu fiz questão de explicar bem, ainda mais para quem está pegando aí as informações. Então, vou apagar esse teste daqui, porque eu não quero que ele fique executando, né? Ele não faz parte do nosso projeto. Vou apagar tudo isso aqui também, porque isso aqui também não faz parte do nosso projeto. Esse aqui eu vou deixar, porque aí fica a seu critério, se você quiser olhar uma expressão mais moderna, ou se você quiser deixar uma expressão mais antiga, sendo que todas as duas funcionam. A colocação, vocês viram aí, né? A gente desenvolveu ela aqui de forma isolada, porque senão tudo isso aqui teria que ficar aqui dentro, né? E aí tornaria o código muito confuso. E aqui ele fica um código mais limpo. Você tem a chamada do banco de dados, você tem a chamada do método sort. Dentro do método sort você chama um outro método, né? Que é a nossa função colocação. E depois disso você tem o reverse, que é só para reorganizar de cima para baixo. Tudo funcionando perfeitinho. Se a gente voltar cá no Trello, que também mais uma vez aí eu me antecipei e acabei fazendo sem ler aqui o Trello, mas o que a minha função pedia aqui era isso. Depois que a função colocação for criada, é preciso adicionar o método sort, a variável classificação. O método sort vai receber como parâmetro a função colocação, que é responsável por identificar qual o maior valor entre dois itens comparados. O resultado dessa comparação permite que o método sort reorganize o array em uma ordem de menor para maior. Beleza, a gente fez isso. E aí, por fim, adicionamos o método reverse na variável classificação. Ela será responsável por inverter a ordem do array, mostrando o resultado de maior para menor. E aí foi o que a gente acabou de fazer lá também. Então, nesse momento agora, tudo isso aqui, de fato, agora está finalizado e funcionando. Ficou agora pendente a gente refazer aquela função mover elementos, e aí depois só dá uma passadinha aqui no nosso código para retirar comentários, ver uma coisa ou outra que tiver aqui de erro, né? Mas o objetivo principal mesmo vai ser encontrar uma forma de melhorar esse código aqui do mover elementos. Fora isso, para quem não quiser ir tanto preciosismo, o seu projeto está totalmente desenvolvido e funcional. Se você adicionar, se você chegou até aqui, fez tudo, você pegar esse seu projeto, publicar ele lá em um servidor e disponibilizar o link, qualquer pessoa vai poder jogar com tudo funcionando. Pode ser que apareça aí um erro ou outro, né? Porque é normal, a gente não testou a fundo, a gente só fez testes rápidos, mas assim, no geral, seu projeto já estaria funcionando. Mas eu te aconselho aí a aguardar o próximo vídeo com o melhoramento dessa função aqui, só para que a gente crie um desafio maior com relação à velocidade dos elementos, porque se uma pessoa jogar do jeito como está agora, ela pode ficar jogando aí vários e vários minutos sem perder a partida, porque os elementos estão se movendo em uma velocidade bem lentinha, é tranquilo. Eu perdi aqui mais por falta de atenção do que pelo desafio da partida. Então vale a pena se aguardar aí o próximo vídeo. Mas, caso não queira, nosso projeto está praticamente aí 98% finalizado. Né? Espero que o conteúdo tenha sido aí bem proveitoso. A gente falou de muita coisa, apesar de ser um projetinho pequeno, mas nós falamos de muita coisa. Mas enfim, não vou ficar dando muita explicação aqui não, porque ainda vem mais um vídeo. Então, até o próximo e espero aí que de fato tenha agregado no seu conhecimento.